Começando Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, e recebo neste programa mulheres para ensinar, para aprender e para mostrar para você, mulher rural de todo o Brasil, valores fantásticos. Estamos nas redes sociais. Clica em youtube.com/radiopress, te inscreve lá no canal. Você pode acompanhar o programa também pelo Facebook da Rádio Press e pelo Facebook do Campo e Batom. Não te esquece também que a gente pode ser escutado aí no Spotify, é só clicar lá, todos os programas você encontra sempre à disposição, se você não puder assistir nesse horário, ao vivo, hoje, às 4 da tarde, que a gente vai receber uma convidada muito legal, de fazer muitas perguntas, muitas curiosidades sobre sonhos, sobre intuição, e é isso que a gente vai falar, autogestão, intuição e negócios lucrativos. Olha só que salada, né? Existem fórmulas mágicas para isso? Quais os passos para alcançar os objetivos usando a sabedoria feminina e como os sonhos podem dar respostas para a gente? Então, hoje em Campo e Batom, recebemos uma apaixonada por educação e pelo universo feminino, doutora em administração, empreendedora, educadora, cofundadora da Sonata Brasil, conselheira do Elas que Lucrem. Gostei disso, vamos saber mais. Soraya Schutel, bem-vinda ao Campo e Batom, é um prazer te receber aqui. Ai, Alessandra, que alegria, que felicidade. Primeiro, sabes que eu te adoro, né? Só a tua presença, a tua competência, o teu brilho, e em especial um programa educacional para a mulher do campo. Cada vez mais a gente tem que estar construindo esses vínculos, porque é o campo que segura o Brasil, em tantos sentidos, especialmente o econômico. Exatamente. E a gente vai falar sobre, quero que você ajude aí a gente a conversar um pouco mais com essa mulher fantástica que ajuda a segurar o campo, que segura o Brasil, né? Que é a mulher do campo, né? Você é uma especialista em gestão, tá? E trabalhou com empresas de todos os naipes aí pelo Brasil afora. E o que significa autogerir, se autogerir, num momento tão difícil que a gente está vivendo de pandemia, que a humanidade passa por essa transformação tão grande, né, de emoções, de pessoas que estão com todas as emoções à flor da pele. Como é que a gente se autogere nesse momento? Ótima pergunta, Alessandra. Vamos lá, eu vou começar a referenciar um dos autores da administração clássica, o Peter Drucker, que provavelmente quem já estudou administração já ouviu falar desse cara, que infelizmente não está mais vivo, mas deixou aí o legado das suas obras. O que ele traz em uma dos seus artigos? De que as pessoas que mais construíram na vida e geraram legado, ele traz alguns exemplos, Mozart, Leonardo da Vinci, também traz exemplos de empresários e empresárias, elas tinham um ponto em comum, a autogestão. Se a gente for trazer para o inglês, é self-management, então gestão de si mesmo. O que ocorre? Então tá, muito claro, né? Então, eu preciso aprender a fazer gestão de mim, da minha vida, para fazer uma gestão depois dos meus projetos, do meu negócio, assim por diante. O que acontece ali? Nós não temos uma educação desde a primeira infância, e muito menos nos sistemas educacionais de graduação em gestão, que são voltados para o nosso mundo interior. Te digo por experiência própria, tenho formação de graduação ao doutorado em administração, sou pesquisadora, educadora na área. Está começando a mudar aos pouquinhos, mas são projetos muito pontuais. Ou seja, quando a gente vai desenvolver um gestor ou uma gestora, a gente vai ensinar o quê? Planilhas, estratégia, finanças, contabilidade, gestão de pessoas e ponto. Só que não se olha para si mesmo. Só que o negócio é o seguinte, minha gente. Para eu poder administrar bem uma empresa, eu preciso antes administrar bem a minha vida. Se eu não administro bem as minhas finanças pessoais, como é que eu quero administrar bem as finanças de um negócio? Ponto de interrogação, ok? E uma outra crítica que eu trago, e não sou só eu que trago, também tem artigos de Harvard que falam sobre isso, a grande contradição é que nas escolas de gestão existem os educadores que nunca fizeram gestão na vida. Se a gente vai para a área de medicina, os médicos já fizeram medicina, ok? Ou seja, já aplicaram na prática. A gestão é uma área prática, não pode ser só teórica, a gente tem que unir os dois mundos. Então, Ale, faço toda essa premissa para responder a tua questão.
Nós precisamos cada vez mais entender como administrar a nossa vida, as nossas emoções, porque elas impactam nas relações com os nossos colaboradores, com os nossos sócios, com os nossos clientes. Líder arrogante, minha gente, vai cada vez mais acabar, ou seja, as pessoas não se conectam. Humildade é a característica da liderança do novo tempo, especialmente dessa era digital, e digital está no campo, a gente sabe muito bem disso, né? Então, cada vez mais a gente precisa começar a entender sobre si mesmo. E te digo, eu já fui professora de vários cursos de MBA, já tive muitos alunos, mulheres e homens, do campo, do agronegócio brasileiro, e vários deles interessados em entender justamente sistemas mais humanos, porque vêm de áreas técnicas, né, sobretudo engenharias, agronomia, enfim, tudo que diz respeito à área técnica, mas ninguém é ensinado a lidar com gente, muito menos consigo mesmo, né? E esse tem sido o meu foco de pesquisa, trabalho e educação. Tu sabe que a gente tem um paradigma aqui no Campo e Batom, que todas as mulheres, a maioria das mulheres que foram entrevistadas aqui, a gente sempre pergunta como é que é a relação profissional delas como mulheres no campo que elas atuam, né? Muitas delas, a maioria delas, elas têm que mostrar muito total o valor técnico delas, total, como 100%, para garantir credibilidade, idoneidade, enfim, todas as características que um ser humano precisa no campo, né? Vamos falar assim, que ela já acho que chega ao nível de ser humano nesse caso, não está passando dessa fase pejorativa ou de uma fase discriminativa da mulher. Ainda tem muitos casos que não aceitam a mulher em vários ofícios e cargos do campo, né? E que ela tem que se posicionar. E ela usa o valor técnico para isso acontecer, muitas vezes anulando o valor do feminino. Queria que tu falasse um pouquinho o que são os valores femininos que são importantes e por que eles devem ser tão importantes e tão bem explorados pela mulher. Ok, vamos lá. Depois eu vou citar uma obra, tá? Referência, inclusive a gente cita no nosso programa de autogestão feminina. Então, Alessandra... É que tu lembra de um livro toda vez que a gente faz uma pergunta, isso é ótimo. Porque daí a gente vai repassando, né? Coisa boa precisa ser divulgada. Aí não precisa perder tempo em procurar, a gente já dá a dica. O que ocorre? Toda a nossa sociedade, especialmente desde a Revolução Científica de 300 anos para cá, ela começou em 1500, tá? As bases. Mas depois ela foi estruturando com René Descartes, Augusto Comte, etc. Então, fazem mais ou menos 300, 400 anos que nós temos uma cultura onde o que prevalece é aquilo que é científico. Ou seja, tudo aquilo que é estritamente racional. Então, toda a nossa cultura civilizatória é verdade aquilo que eu comprovo. A ciência é uma coisa extraordinária, porque aumentou a expectativa de vida, aumentou a produtividade no campo, ou seja, ela tem muitos efeitos positivos, ok? Permitiu a gente fazer viagens intercontinentais, mas, em contrapartida, nós temos desenvolvido apenas o ser humano da perspectiva do cérebro. A gente não está envolvendo o ser humano na perspectiva integral. E do ponto de vista de nós mulheres, quando a gente vai se inserir no mercado de trabalho, desde o início, lá nos estágios de faculdade, a gente, de certo modo, tem que começar a mostrar apenas a nossa competência técnica, até para ser ouvida e conquistando espaço, né? E se essa mulher ainda for bonita, de acordo com os padrões sociais, ela tem que mostrar mais ainda, né? Porque senão... Se é bonito, ou vai mandar demais, ou tem alguma atribuição que pode abafar alguma outra qualidade do outro, tem essa questão também. Pois é, gente, mas enfim, só abrir esse parênteses só para dar uma polêmica aqui, né? O quanto os seres humanos são julgados também pela sua aparência e não pelo seu conteúdo, mas tudo bem. É como o mundo funciona, a gente tem que saber jogar. Então, nós mulheres, chegando no início da nossa carreira, a gente tem que mostrar competência, trabalho e resultado. E o que acontece? Nós vamos, ao longo dessa trajetória, 10, 15, 20 anos de carreira até, né, ter uma reputação, uma credibilidade, resultado constituídos, a gente vai se masculinizando. Porque os ambientes, de certo modo, eles são masculinos, né? A gente vive num mundo construído por homens. Agora, faz pouco tempo que as mulheres estão, né, por leis que nos amparam, pelo novo mundo que a gente está, que elas podem estar entrando realmente no mercado. Então, isso eu tenho percebido, a Alessandra diz, muitas executivas de todas as áreas, não é só no agro, que a mulher precisa mostrar competência, é em todos os campos. Com certeza, tu na área do jornalismo, eu na área acadêmica ou na área empreendedora educacional, enfim, a gente tem que primeiro mostrar, ok, para que eu vim mostrar resultado. Depois de um tempo, aqui é que está o pulo do gato, tá?
Uhum. Quando a gente não deve mais nada para ninguém, construiu a nossa estrada, porque tem um preço, né? Tem um tempo também para a gente construir essa nossa trajetória, a gente precisa resgatar o nosso lado feminino, que de certo modo foi um pouquinho deixado de lado, escanteado. E o que é esse lado feminino? Eu já vou citar livros depois. São todas aquelas características humanas não como é que eu posso dizer, não privilegiadas na nossa sociedade. Então, o lado mais emocional, mais intuitivo, que é um dos temas aqui da nossa live, né? Ou seja, todo esse lado que não reside no paradigma científico. Tudo aquilo que a ciência, ok, agora que começou há pouco tempo estudar as emoções, a inteligência emocional, assim por diante. Então, nós mulheres precisamos resgatar isso, porque é o diferencial que vai levar o mundo daqui para frente. Tanto que eu preciso trazer um dado. Pesquisa agora recente de Harvard, durante a pandemia, sabe qual é o tipo de perfil de liderança que melhor gerenciou as empresas durante a crise? Qual? Mulheres. Com características, pesquisa de Harvard global, tá, gente? Não estou falando do Brasil. Ou seja, mulheres em cargos de liderança performaram melhor durante a crise, ok? Porque elas traziam para a mente organizacional características mais soft skills, ou seja, habilidades mais emocionais para o dia a dia do trabalho. Por exemplo, mais acolhimento, mais capacidade de adaptação, ok? Se essas características, Ale, são da mulher por questão cultural, ou por educação, ou por genética, eu não sei te dizer, mas são, ok? Ou seja, genética em que sentido? Lidar com crise, gente, a mulher ancestralmente já sabe disso, ela tinha que parir, cuidar dos filhos, um estava com diarreia, o outro tinha um bicho chegando, ou seja, ela tinha que, de certo modo, desenvolver essas habilidades, isso está no nosso gene, está na nossa célula, ok? Então, tem uma questão estrutural cultural? Tem, mas tem também algo, que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. Ou seja, nós precisamos que as mulheres cada vez mais resgatem esse lado que é próprio, que é biológico, que é interior, é também cultural, mas também está dentro das nossas células, e precisamos que mais mulheres ocupem cargos de liderança, para além da técnica, trazendo toda a sua humanidade. O futuro, ele é humano e digital. Quem estiver fora desses dois pilares está fora do jogo. Fora do jogo. E as mulheres estão sentindo que precisam também promover a mudança, tá? Mas nem todas têm coragem para fazer essa mudança. Sentem que precisa ser mexido. Quais os fatores que devem ser levados em consideração para acionar essa coragem? Vamos lá. Primeiro, estudo, né? Então, quanto mais eu estudo e busco referência, aqui vem a dica do livro, que eu não me esqueci, provavelmente tu já sabes, né? Porque é um livro que a gente indica bastante no nosso curso de autogestão. Ele é chamado Liderança Shakti, Shakti, ok? Ele foi escrito por dois autores, uma Nilima Bhatt e o Raj Sisodia. O Raj, ele é o fundador do Capitalismo Consciente, um professor em uma grande escola de empreendedorismo dos Estados Unidos, e ele fala muito da importância desse resgate do feminino e do masculino para o equilíbrio dos negócios, tá? E nesse livro, os dois autores falam de características do feminino. Então, por que eu falo que para a coragem a gente precisa estudar? Porque se eu tenho referência, eu tenho pesquisa, de certo modo, eu estou nutrindo, ou seja, eu estou pagando o pedágio da minha consciência, da minha racionalidade, porque nós somos educados para isso. Opa, então quer dizer que eu posso? Isso ajuda a dar coragem, ok? Eu digo que a gente paga o pedágio da racionalidade, estudando. Segundo ponto, que é um dos mais importantes para criar coragem. Senhoras e senhores, coragem, ela é individual, mas ela é também coletiva. Eu me sinto mais corajosa quando eu tenho vínculos. Vamos pegar o caso de adolescente. Adolescente sozinho tá lá, quietinho no canto. Bota ele numa tribo. Ele vira os caras mais, né, corajosos do planeta. Ou seja, quanto mais eu tiver a minha tribo, mulheres que eu possa me aliar, mulheres que eu me sinta acolhida, que eu posso, alguém com quem contar, a coragem desperta. Coragem é isso, e são pessoas, desde relação íntima, né? Então parceiros, parceiras, sócios, pessoas que nos auxiliem, isso dá muita coragem,
mas também grupos de mulheres. Gente, os grupos de mulheres, relação mulher-mulher, onde a gente troca, onde a gente vê que o meu problema também é o da outra, onde a gente faz mentoria uma com a outra, isso traz uma força, até porque os homens têm isso há milhares de anos, né? Da maçonaria, das cruzadas, e a gente do time de futebol, a gente precisa construir esses grupos de vínculos femininos para reforçar a coragem. Muito bom. Você é uma especialista em decifrar sonhos, né? Curiosa e tal, e é uma coisa muito milenária essa questão do sonho, sempre acompanhou o ser humano e, enfim, os mais antigos na Grécia já ouviam, escutavam os sonhos para ter inspirações para tomar decisões, né? Isso. Todo mundo sonha. Você considera um tesouro precioso, né, entregue para o ser humano? É um tipo de inteligência. Como é que a gente pode fazer para entender melhor o sonho, para melhor usufruir ele e ter resultado positivo no dia a dia? Uau, adorei. Vamos lá. Para responder essa pergunta, a gente precisaria de um final de semana de um curso para poder responder. Mas eu vou. E tu tens um curso sobre decifrar sonhos. Sim, sim. Mas vamos lá. Vou fazer só uma premissa. O sonho é uma linguagem, ok? A primeira linguagem do ser humano ela é simbólica, ela é imaginária. Se a gente for pegar os povos primitivos, ou seja, primordiais da nossa história humana, sapiens, a primeira forma de comunicação não era a língua como a gente conversa hoje. Eram desenhos, eram imagens. O que eu estou querendo trazer? As imagens são formas de comunicação. E os sonhos é uma forma de comunicação que a vida dá para o ser humano para que a gente saiba como está a nossa realidade interior. E é uma língua que a gente precisa aprender a traduzir, assim como qualquer outra. Eu há bastante tempo, eu sou apaixonada pelo estudo de línguas, eu falo 4 línguas mais o sonho. E cada língua tem a sua lógica, ok? Então não adianta eu querer entender o sonho olhando só os símbolos, aí não adianta ir na internet entender o símbolo e entender o sonho, não adianta. Então hoje eu vou entender... É recheada de decifrar sonhos, sonhar com aranha, sonhar com bicho, não sei o quê. Sim. Cabeça. Tem muita porcaria, gente. Tem muita coisa séria, mas tem muita porcaria também, como tudo da vida, né? Então, assim, não adianta eu querer entender um sonho sonhado à noite a partir de um símbolo. Eu tenho que entender todo o discurso, toda a narrativa, ou seja, para eu entender um livro, não adianta eu ler uma palavra para entender o livro, eu tenho que entender todo o contexto. Muito bem. Eu comecei a ter a aproximação com esse tema há 20 anos, Alessandra, num processo terapêutico, tá? Uau. Mas depois, como eu sou gestora e empreendedora e sou muito pragmática, eu comecei a perceber e estudar também, claro, eu não cheguei a essa conclusão sozinha, de que os sonhos traziam informações importantíssimas para os negócios. Porque o sonho fala sobre o sonhador, sobre a vida dele. E um dos aspectos mais importantes da vida de um empreendedor é o seu negócio, porque a vida dele, ele coloca a sua vida ali. Então, os sonhos têm também informações sobre os nossos negócios. Então, eu acabei aprofundando, fazem 15 anos, esse ano 16, que eu estudo esse tema, tenho pós-graduação na área de psicologia, estudo também na filosofia e na história, o impacto dos sonhos na tomada de decisão de gestores. No nosso momento atual de civilização, esse é um tema estudado na área mais da terapia, ok? Da psicologia ou psiquiatria. A faculdade estuda muito pouco, é mais uma especialização. E, recentemente, alguns estudiosos indo mais para essa parte da área de gestão, tá? Então, nós temos um programa específico na Sonato de como os sonhos podem nos auxiliar na parte de tomada de decisão. Não é de cura, não é o nosso foco, tá? E como que eu posso, então, acessar esse conteúdo? Primeira coisa é saber que isso é importante, gente, que a maior parte das pessoas não lembra dos seus sonhos. Sim, tem muita gente que não lembra dos sonhos. Eu, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu sonhava bastante e chegava até a anotar os sonhos. Depois eu fiquei uns 4 anos sem sonhar, praticamente não lembrar dos sonhos. Tem um significado para isso também? Tem exercício para lembrar dos sonhos? Tem. Tem? Tem, claro. Uhum. Porque assim, gente, tudo na vida é hábito. Tudo na vida é hábito. E a gente vai lembrar daquilo que a gente dá importância. Se eu considero o sonho uma coisa trivial, uma mera fantasia, por que eu vou me lembrar? Então, primeiro ponto, antes de tomar uma decisão num sonho, primeiro ponto é saber que isso é importante. Segundo, Soraya, mas eu não sonho. Sonha, que todo ser humano sonha. O que é o sonho? Segundo os antigos, né,
se omnium, do latim, ou seja, aquela informação que diz respeito a mim mesmo, é a informação mais pura. É a conversa, como se fosse uma conversa entre a minha realidade inconsciente, entre a minha psique integral e a minha racionalidade. Quando nós estamos acordados, com a racionalidade aqui pensante e tal, a gente tem julgamento, a gente tem as morais sociais, tem as nossas crenças. Quando a gente apaga, vem toda a informação da nossa realidade psíquica. O próprio Freud dizia que a gente enxerga no máximo 10% da nossa realidade, 90% é inconsciente. Sim. E esse tema dos sonhos, Alessandra, eu acho ele um tema encantador, porque ele faz parte da história da humanidade. Ou seja, desde os povos mais antigos, Babilônia, Egito, Grécia, Roma, Oriente, Índia, todos os escritos antigos, todos eles, escritos sagrados, né, a própria Bíblia também fala bastante disso. É um conhecimento que faz parte da história da humanidade. E nós temos hoje no Brasil, com muito orgulho, um grande pesquisador do ponto de vista da história e da neurociência, que é o Siddhartha, esqueci o nome dele agora. Estou com um livro ali, deixa eu ver se depois eu pego, estou tentando lembrar o nome, tá? E ele escreveu um livro, o Oráculo da Noite, esse é o nome do livro. É um livro deste tamanho, gente, super robusto. Ele fez uma pesquisa durante décadas sobre a história dos sonhos e também na perspectiva da neurociência, vale a pena ler, tá? Então, os sonhos no livro dele também, ou não? Ele não, o foco dele de pesquisa não é a interpretação em si, mas ele traz muitos fatos históricos. Então, desde sonhos que vieram em vários períodos da história e que decisão foi tomada, ou seja, o foco dele não é ele interpretando, é ele fazendo a perspectiva histórica da neurociência, tá? Vale muito a pena a gente ler essa obra para aqueles, claro, que tiverem interesse. Então, voltando ao tema, né? Sempre fez parte da história da humanidade. Como que ela volta para o nosso momento atual? Através das pesquisas na área científica. Até porque a gente está na era do paradigma científico, há 400 anos atrás, ok? Ou seja, vem Sigmund Freud, na área da medicina, ok? E começa a entender, opa, tem coisa aqui, os sonhos estão mostrando a realidade integral do sujeito. Só que o foco dele era a cura, né? De doenças, esquizofrenia, neurose, assim por diante. Então, a partir de Freud, depois Jung também fez um trabalho extraordinário, juntando com outras culturas, tudo isso para mostrar o quê? Esse tema voltou para o nosso tema, e que bom. Por quê? Através dos sonhos, gente, a gente tem, além da compreensão da nossa realidade integral, a gente pode ter momentos intuitivos sobre o nosso negócio e a nossa vida. Quero fazer um comentário aqui primeiro, tem muita gente participando do programa, dá um alô aqui para as nossas ouvintes. Carmesita Corso, obrigada pela presença aqui, tá pedindo que o Campo e Batom vá para o Twitter. Vamos lá, Carmesita, vamos arrumar a equipe aqui para a gente colocar lá, se Deus quiser. Raquel Machado dos Santos, fazer o curso dos sonhos me ajudou também a entender sobre o relacionamento com as pessoas, não só na família, mas principalmente no trabalho. Me auxiliou na busca pelo autoconhecimento. Obrigada pela participação, Raquel. Edneia Becker, oi Edneia, obrigada pela presença aqui. Cátia Helena Rodrigues, se eu sonhar com dente, sempre acontece algo. Sou uma pessoa muito sensitiva e os meus sonhos sempre estão nesse meio. Interessante, ó. A Irene também manda um abraço aqui pra gente. Quando a gente sonha, acorda e dorme de novo e continua o mesmo sonho. Isso é possível também, né, Soraya? Claro que sim, claro. Vamos lá, é um tema muito complexo, gente, para a gente elucidar aqui em 20 minutos, né? Mas vamos lá, deixa eu só continuar a linha de raciocínio para depois tentar responder algumas das questões que estão vindo aqui. Eu quero te perguntar também sobre, eu estava falando sobre a intuição. O que é intuição? Isso. Como a gente pode acender a chama da intuição, que é uma coisa muito forte, principalmente nas mulheres, e que muitas vezes elas não escutam. Tá, espera que é outro temão. Deixa eu só terminar a linha de raciocínio dos sonhos, tá? Então, eu estava falando como que a gente... Então, primeiro, saber que é importante e voltar a lembrar. Todos nós sonhamos, gente, todas as noites, sempre, porque a nossa psique tem atividade constante. Quem precisa descansar é o corpo, tá? O corpo e as nossas emoções. Muito bem. Como é que eu faço? Tem técnica para lembrar? Claro que tem. De preferência, antes de dormir, intencionar. Ou seja, eu quero voltar a lembrar os sonhos. É como se fosse... Tudo que a gente faz na vida tem intenção. Antes de sair de casa, antes de participar de uma reunião, antes de fazer palestra, eu tenho a intenção para. Então, é intencionar a lembrança.
quando estiver acordando, imediatamente anotar, porque é uma informação muito sutil. Se a gente já sai, já vai para o banho, já começa a responder celular, já esqueceu. Tá? Então, essa dica é super simples, e para quem quiser mais conteúdo de modo simples e cases, eu sugiro o nosso livro, que eu sou coautora, é Da Noite para o Dia, Uma Introdução ao Mundo dos Sonhos, que está à venda no nosso perfil do Instagram, ok? Tem um linkzinho ali, é só entrar, só clicar e fazer a compra do livro. Ou entrar em contato com a gente, entrar em contato comigo, que eu passo depois os contatos. Quando você fala entrar em contato com a gente, é Sonata Brasil, é isso? Sonata Brasil. Sonata Brasil é a escola que eu cofundei, né? E ali a gente tem, essa é uma das obras que a gente tem à disposição à venda. E um dos nossos e-mails é atendimento@sonatabrasil.com.br. E ali a gente tem vários programas de formação. Um deles é a formação no curso dos sonhos, que tem dicionário dos símbolos, tem gente aqui curiosa de símbolo. Então, assim, ali é um curso introdutório para saber sobre este tema com muita seriedade, muito embasamento científico e muitos cases. Voltando à intuição, Ale. Intuição, tá? A intuição é um conhecimento, é uma forma de inteligência que a vida nos deu para entender o que a gente precisa fazer. E o bonito da intuição é que ela não necessariamente precisa do processo racional, ou seja, não precisa do 1, 2, 3, 4, 5. É uma informação que vem, é um flash. Ok, é aqui que eu tenho que ir. Tu sabes, tu simplesmente sabes. E depois vem a racionalidade para construir estratégia, passo a passo para onde a gente tem que ir. Vou trazer um exemplo de intuição, tá? Vindo nos sonhos. Paul McCartney sonha com uma cena onde aparecia uma frase, let it be. No dia seguinte, let it be, intuição, imagem. Ele não planejou, ele não fez um planejamento estratégico para criar música, veio, let it be. No dia seguinte, aí vem a racionalidade, conhecimento técnico de música, de composição, etc, etc, etc. E cria aí essa grande composição chamada Let It Be. Então, é um exemplo, ok? Eu já tomei muita decisão na minha vida, nos meus negócios com sonhos, até porque eu só ensino que funciona e dá resultado, senão não ensinava. Então, e tem muita gente que escuta a intuição e não escuta na hora, diz, eu recebi um aviso, eu já vi gente falar isso, né? Eu já tive essa situação, eu devia ter escutado melhor, porque estava me dizendo que ia modificar alguma coisa, tá? Bom, vamos falar um pouco também sobre leveza, né? Eu sei que vocês têm isso como um mote muito forte na escola de vocês, e que fala sobre leveza para resolver grandes problemas, prosperar e crescer. De que forma as mulheres que estão assistindo esse programa, as mulheres do campo, podem encontrar leveza? Eu acho fantástico, uma coisa que eu acho que você vai conectar aí, é uma inveja branca, como eu digo, se é que existe, das mulheres do campo, que elas têm o contato com a natureza permanente, elas estão sempre ali pisando na terra, elas estão sempre cheirando o verde, elas estão sempre ouvindo, sentindo o vento, que é uma coisa muito fantástica, né? Quero falar um pouquinho sobre essa leveza para resolver problemas. Ai, Ale, é que assim, o que adianta a gente estudar, trabalhar, construir e viver sempre com peso nas costas? Tá sempre com peso no coração e nas emoções. Um peso no relacionamento. Ou seja, o que a gente fala em termos de riqueza e prosperidade feminina? Nós precisamos construir tudo que a gente constrói para ter uma vida leve. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter problema. Problema faz parte da vida, minha gente. Ok? Estamos aqui, problema vai aparecer. A questão é que a gente precisa fazer escolhas para ter uma vida leve. Ou seja, relacionamentos que mais ajudem do que compliquem, né? Em todas as áreas da vida. Uma construção financeira e um lastro mínimo que a gente possa ter para dar uma segurança, porque isso traz leveza. Ou seja, tomar as decisões de vida, ok, nós vamos errar aqui e ali, que faz parte do processo também, minha gente, sem chicotinho, né, sem culpa. Faz parte do processo a gente errar, estamos aqui para aprender. Mas o que a gente quer trazer é a riqueza, a verdadeira riqueza é a leveza interior. É a gente, ok, construir tudo isso, não devo nada para ninguém, fiz tudo com ética, e ter muito orgulho daquilo que a gente construiu. Então, é como se fosse, Alessandra, uma ressignificação da riqueza. O que adianta eu construir um império e não ser dono de nada, dever tudo para todo mundo, ter brigado com a família inteira? Isso não é vida próspera, me desculpa, tu pode ter uma conta corrente alta, um patrimônio alto, mas isso não é leveza. Então, é reconsiderar a visão da riqueza como um todo, e aqui eu queria falar do Equiélio, Elas que Lucrem. Isso. Elas que Lucrem, Ale,
É um projeto que a gente está lançando amanhã, dia 15 e 16 de abril. É um evento gratuito para aquelas que quiserem participar. Só entrar no site eql.com.br/experience 2021. Só se inscrever ali. E é um evento com mulheres extraordinárias de tudo que é área, do Brasil inteiro, um evento online. E o que é o Elas que Lucrem? É um projeto, uma plataforma de artigos, muita informação e educacional em todas as áreas da mulher. Porque a gente tem que falar de riqueza, a gente tem que falar de autoconhecimento, a gente tem que falar de saúde, a gente tem que falar de sexualidade, a gente tem que falar de carreira, a gente tem que falar de dinheiro, a gente tem que falar de educação de filhos. Então, a gente está ressignificando a riqueza na mulher, porque nós conhecemos, para nós, mulher, faz sentido é o todo, não é só uma coisa. Então, é um projeto que vem revolucionar o mercado de informação e educação de mulheres no nosso país. Vai ter o MBA, Inteligência Financeira Emocional, Feminina, enfim. Sugiro que vocês depois sigam o nosso perfil no Instagram, Elas que Lucrem, ou participar do nosso evento de lançamento amanhã. Campo e Batom, recebendo essa maga da alma, Soraya. Adorei. Obrigada por tua participação. Aqui a gente tem um tempinho curto para todo mundo aproveitar o máximo sempre, né? Sigam também ela nas redes sociais, que vocês têm um conteúdo fantástico lá de aprendizado para a vida toda. E, Soraya, deixa um recado final aí para a mulherada que está no momento de tensão, indecisão, medos, enfim, coisas que estão assoberbando a cabeça de muita gente que está passando por esse momento difícil de pandemia e foram mais acentuadas agora com esse momento. Vamos lá. Primeiro, tudo passa. Crise a humanidade sempre teve, e essa é a nossa, e a gente precisa aprender a lidar com ela. E aprender a lidar com ela exige muito a nossa humanidade, o autocuidado, o cuidado com o outro, por isso as mulheres também estão liderando melhor, porque o cuidado está muito intrínseco, né, que é a manutenção da vida. Então, primeira questão, entender que tudo passa e voltar muito para o lado humano. O lado humano é o que nos vai fortalecer cada vez mais nesse momento e no futuro. Segunda questão que eu queria trazer. Mulheres do campo, vocês são o futuro do Brasil. Quanto mais vocês entenderem isso, o valor de vocês, eu sei que existem desafios, mas nós estamos aqui para isso, né? A nossa geração é chamada para essa mudança. E se aliem com boas pessoas, pessoas boas, bons mentores. Sonata Brasil está aí, o programa Campo e Batom, Campo e Batom, né? Falei certo, né? Campo e Batom. Está aqui também para ser tua aliada em conteúdo, ou seja, não queiram construir as coisas sozinhas, porque não traz leveza, é muito mais difícil. Tenham boas amigas, boas mentoras, busque informação continuada, porque no final é isso que faz sentido e está dentro da nossa construção de riqueza integral. O Brasil depende de nós, não vamos delegar o Brasil do futuro para ninguém. Muito bom. Soraya, quero agradecer muito a tua participação em Campo e Batom, que seja a primeira de várias vezes que tu possa vir aqui conversar com a gente, bater um papo. Agradeço também a nossa audiência que esteve tão presente aqui, fazendo muitas perguntas. Muito obrigada. E obrigada a ti, Soraya. Sucesso aí nas inovações dos novos cursos que vêm pela frente, tá bem? Adorei estar contigo, adorei estar com vocês. Um beijo. Beijo, beijo. Até o próximo Campo e Batom. Tchau.